De volta com o Show da Tarde, diretamente do Hipermercado Extra, o hipermercado da família brasileira. Hoje estamos conversando sobre política com o vereador Crespo e também com o Rosendo. E Crespo, chegou uma pergunta no chat para você. Então deixa eu perguntar para você o que o pessoal está perguntando lá. É o seguinte, aqui está falando que o senhor ganhou a última eleição como vereador, né, como vereador mais votado, com 10 mil votos, né? E falam que seria uma estratégia política sua para tentar agora ganhar como federal, né? E sendo que o senhor se aliou a essa prefeitura atual, né? O que foi uma surpresa, na verdade, para a população, porque são partidos diferentes e normalmente sempre tem um certo atrito, né? Entre os partidos diferentes. Então, o senhor vê isso? Foi mesmo uma estratégia, esse mandato tão pequeno, de apenas 2 anos? Qual foi o que o senhor pensou a esse respeito? Muito bem, Fernanda, é uma ótima pergunta. Eu entendo que nenhuma política, nenhum programa partidário se justifica se não for para trabalhar pela população, pelo bem-estar, pelo desenvolvimento, até porque todos nós pagamos imposto. Essa já é uma palavra ruim, não é? Imposto. Você não paga. Parece que é obrigatoriedade, né? Você paga porque a lei manda pagar. Então, todos nós somos destinatários do trabalho político no sentido de redistribuir esse dinheiro, especialmente dando um pouco mais a quem mais precisa. De certa forma, já é uma política do Robin Hood, não é? Só não se faz à força, não se assalta. Mas o imposto, na verdade, teoricamente, é para retornar para as faixas mais carentes e necessitadas da população. Portanto, não tem sentido fazer política se não for para trazer esse bem-estar à população. Nós, lembrando disso, nunca podemos colocar nossas ideias ou pretensões pessoais e até os nossos partidos antes ou acima dessa ideia de trabalhar pela população. Você está num partido, ou mudar de partido, disputar ou não uma eleição, ao meu ver, tem que colocar acima de tudo o interesse coletivo da população. Com relação às coligações partidárias, que fez parte da sua pergunta, para que alguém vença uma eleição, principalmente as eleições chamadas majoritárias, que são as eleições a prefeito, porque aquelas para o legislativo, vereadores, deputados, elas elegem na mesma eleição várias pessoas. Mas para o executivo é apenas uma pessoa, são vários candidatos a prefeito, ou governador, ou presidente, e apenas um ganha a eleição. Mas para ele ganhar, pelo menos aqui no Brasil, é necessário que ele tenha o apoio de vários grupos diferentes, não apenas o dele, vários partidos diferentes. Por isso é que a gente tem que ter uma noção que os partidos todos, eles são apenas caminhos diferentes para que a sociedade chegue numa posição melhor. Na hora da eleição, cada candidato procura apoio de outros partidos, porque não são todos os partidos que acabam tendo candidato próprio. Quem não tem candidato próprio tem uma tendência de apoiar algum dos partidos que tenha o seu candidato. Então, é uma discussão de que meios serão necessários para que os partidos coligados colaborem com o governo que seja eleito. É claro que você apoia determinado candidato, passa a correr o risco de aquele candidato ganhar ou não. Mas o objetivo é reforçar para que ganhe, a fim de que depois o seu partido participe com ele em algum espaço de governo, alguma missão do governo, para ajudar a desenvolver o programa que foi proposto durante a campanha e melhorar o bem-estar da comunidade. Isso aconteceu comigo também. Não deixa de ser uma estratégia, então, né, Crespo? De 2008. Eu até era um candidato que estava bem cotado em pesquisas. Em todas elas, meu nome aparecia em segundo lugar. Mas eu reconheci que o prefeito Vitor Lippe, primeiro já era prefeito, vinha fazendo um bom trabalho, e entendi que era o momento de apoiá-lo. Eu, meu partido, tomamos essa atitude, e eu acredito que foi a atitude correta naquele momento. Quando vierem outras eleições, as definições poderão ser outras e diferentes também, não é? Com relação a uma candidatura agora, para encerrar essa pergunta, Fernanda, no Brasil nós temos, eu até acho que isso não é muito bom, mas é a realidade. E muitas vezes a gente sozinho ou localmente não consegue mudar, porque essas definições são de Brasília. É a lei federal que resolve. Existe uma defasagem nas eleições dos cargos públicos. A cada 2 anos nós temos um determinado tipo de eleição, não todas as eleições.
Agora nós não temos eleições municipais para prefeito e vereadores, mas temos praticamente todas as demais eleições. Então, em razão dessa defasagem, quando você recebe um convite, muitas vezes uma convocação do seu partido para você disputar, eu não vejo motivo para você não disputar. A pergunta, eu não sei se quem formulou teve também este pensamento: puxa, acabamos de eleger um fulano a vereador, só faz 2 anos, então vai sair candidato novamente agora a deputado. Isso não seria uma incoerência? Ao meu ver, não, pelo seguinte: o patrão de qualquer político é o povo, são os eleitores. Esse é o grande patrão. Ele é que manda, ele é que decide se um candidato será eleito ou não. Tudo o que nós podemos fazer, nós que somos agentes políticos, estamos militando nesse meio, tudo o que a gente pode fazer é a gente aceitar a candidatura, apresentar os documentos. O resto quem faz é o eleitor. Portanto, se fulano vai ser eleito ou não, depende do eleitor. E, neste caso, depende do eleitor de Sorocaba. Se ele votou naquele para vereador, agora cabe a ele mesmo decidir se ele vai ser mais útil a essa população como deputado ou não. Eu acredito que a democracia, ela pressupõe isso, o que resolve qualquer tipo de dúvida ou até uma possível incoerência. Tá certo. Respondida, então, a questão pelo vereador Crespo. E eu tenho agora aqui uma pergunta que chegou do Daniel pelo chat para o Rosendo. Rosendo, muito se fala em ética nas profissões. O advogado não deve infringir a lei. O político deve ser um exemplo à sociedade. Mas político também é ser humano. Você acha que essa cobrança é justa em cima dos políticos? Essa cobrança toda da sociedade? A ética é uma questão que não pode abrir mão. Nós temos que sermos éticos em todos os sentidos da vida. O político tem que ser ético, o advogado, o médico, o dentista. Ética é a conduta que todo ser humano deve preservar. A conduta que não causa mal-estar, que não causa estrago. A conduta que se espera da pessoa. Ética é aquilo que você espera. Você espera tudo de mim, eu não te dou nada. Porque eu faltei com a ética, porque eu te prometi, porque eu disse para você que eu deveria fazer. Então, ética é coisa, devia ser natural, é educação. Ética é educação. Quem é educado eticamente, age sempre corretamente. Então, não se cobra ética só do político. Nós temos que cobrar ética de todo ser humano que interage. O ermitão, por exemplo, ele não causa prejuízo a ninguém a não ser ele próprio, mas também, eticamente, ele tem que respeitar o corpo que Deus lhe deu. Então, ética não tem parâmetro, ela deve ser de todos. É porque as pessoas, vereadores, têm um pé atrás com o político, né? Todo mundo sabe que as pessoas têm um pé atrás porque a gente acaba ficando sabendo de muitas falcatruas, né? Muito deslize, sempre tem a história do mensalão, do dinheiro na meia. Então, eu acho que as pessoas, elas têm esse pé atrás. Eu queria saber de vocês, como que vocês veem isso? Vocês que são políticos respeitados pela sociedade, como que vocês se veem diante disso, né? Desse pé atrás que as pessoas têm de que político não tem jeito, de que a política nunca vai resolver nada. Como que vocês ficam nessa história? Só para dar a minha opinião a respeito. A Polícia Militar tem 94 mil homens. Quando um soldado ou um oficial comete algo não ético, toda a corporação paga. Porque as pessoas não julgam o fato, julgam o geral. Então, você falar que os políticos não são éticos é temeroso. Alguns políticos não são éticos. Alguma coisa acontece em Brasília que repercute, às vezes, na Câmara dos Deputados, onde a gente está começando a vida política. Isto não é um parâmetro que a gente possa defender. Na verdade, o que se vê em Brasília, eu creio assim, as pessoas não estavam preparadas para isso. O poder subiu-lhe a cabeça e ele acha que o dinheiro
gerado do sacrificado imposto pago pela população, ele acha que é dele. Pode pôr na meia, na cueca, embaixo, não sei o quê. Teve aquele que construiu um castelo, Rosendo. Então, mas foi só aquele que construiu. Como que pode, né? A gente fica indignado, né, diante de uma barbaridade dessa. Aquele ser humano foi educado dessa maneira, egoisticamente. Eu mando, eu posso, eu faço. Ele não está voltado para as necessidades do povo, para administrar o dinheiro que é do povo. Então, o vereador tem salário, em alguns locais não, o deputado tem. E Jesus já disse, cada um falou para o soldado, viva dignamente do seu salário.